Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. Está em Mateus 5, versículo 3. Iniciando o sermão da montanha. Citou assim a humildade espiritual em primeiro lugar entre as virtudes que precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. Exegetas do Evangelho, adulterando por completo o sentido dessa máxima, pretendem que ela proclame bem-aventurados os apoucados de inteligência, os retardados mentais, os idiotas e imbecis. Tal imperfeição, todavia, é insustentável, pois a ser verdadeira não haveria lugar nos céus para os ricos de espírito. E o próprio Mestre, o expoente máximo da riqueza espiritual que a terra já conheceu, ficaria de fora. Por pobre de espírito, na acepção em que Jesus empregou essas palavras, deve-se entender aqueles que, aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, reconhecem quanto ainda são carentes de espiritualidade. São bem-aventurados porque a noção que têm de suas fraquezas e mazelas fá-los lutar por aquilo que lhes falta, e esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Já aqueles que se acomodam, ínfimas paixões de moralidade, ou se mostram satisfeitos com seu estado, considerando-se suficientemente bons, ao contrário dos primeiros, não se incluem entre os bem-aventurados, porque, seja por ignorância, seja por orgulho, permanecem estacionários, quando a vida espiritual, assim como tudo na natureza, rege-se por um impulso constante para a frente e para o alto. Igualmente, os que entendem não ser preciso cultivar um caráter nobre e reto, porque, abre parênteses, segundo julgam, o sangue do Cristo foi derramado para remir os pecados da humanidade. Também não são incluídas entre aqueles cuja atitude de espírito foi exaltado pelo Nazareno. Malgrado a respeitabilidade de seus princípios religiosos, só vislumbrarão o reino celestial quando venham a reconhecer a pobreza de suas virtudes e se empenhem com afinco pelas conquistas, pois todo aquele a quem o Cristo haja redimido, de fato, terá de deixar as mais obras para apresentar-se santo e imaculado e irrepreensível diante dele. Colossenses 1, versículo 22. A colocação da humildade
de espírito como a primeira das beatitudes, parece-nos, pois, não ser meramente fortuita, mas sim proposital, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. Quem se imagina com perfeita saúde não se preocupa com ela, nem procura um médico para tratá-la. Também aquele que se presume sem defeitos ou já se considera salvo, descuida da higiene de sua alma, e quanto menos espera, a morte o surpreenderá sem que tenha avançado um passo sequer no sentido da realização espiritual. Texto do livro Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligari, é a nossa primeira exposição em vídeo do nosso estudo.